Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos falar de volume e volume de prismas. Bom, quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Nós temos que identificar as figuras das bases de cada figura espacial, cada parte de baixo, cada base tem um desenho. E esse desenho a gente vai precisar saber quem é. Nós vamos precisar reconhecer a fórmula apropriada de cada um desses desenhos da base e, finalmente, calcular um volume. Vamos começar lembrando a definição de volume. Na matemática um pouco complexa, então vamos na prática. Quanta coisa tem? O que quer dizer quanta coisa tem? Se você está falando de um volume de uma barra de ferro, é quanta barra de ferro tem ali dentro. Se você estiver falando de um volume de um cubo de gelo, quanta água, quanto gelo tem ali naquele espaço. Você tem que tomar cuidado porque você não calcula volume de figuras ocas. Você não vai calcular o volume de uma caixa. O que você vai calcular é a capacidade volumétrica dessa caixa. Tá? Você não consegue calcular o volume de uma casa, você consegue calcular a capacidade volumétrica de uma casa. O que você pode calcular é o volume dos tijolos que constroem aquela casa. Mas aí é outro nível. Primeiro vamos calcular o volume normal, depois a gente vai para essas outras partes aí. Tá? Outra atenção especial é que toda medida de volume é elevado ao cubo. Tá certo? E finalmente, eles representam valores que podem ser feitas de substituição. Se você quer calcular quantos litros cabem em alguma coisa, você vai calcular o volume normalmente e fazer a sua conversão aí. Bom, calculamos volumes também de diversas figuras. Aí nós temos dois exemplos de figura. Essa primeira figura aí é um prisma de base retangular, tá? A segunda figura é um prisma de base triangular. Nós vamos dar uma paradinha nesse programa, eu vou levar vocês para outro programinha para vocês verem melhor outras figuras aí apresentadas pra gente. Então, a primeira figura é um cubo. E o que a gente quer olhar em cada figura que a gente for calcular? Quem é a base. Você não calcula volume se não souber a base. Então, quem é a base do cubo, você precisa virar a figura de cabeça para baixo, ó, e a gente vai ver que a base é esse quadrado. Todos os lados iguais. Outra figura que você pode encontrar é o paralelepípedo, ou o prisma de base retangular. E qual é a base? O nome mesmo já diz, é um retângulo. Então você encontra a figura desenhada nesta posição, mas você imagina que a base é essa daqui. Claro, também a base poderia ser essa, poderia ser qualquer uma, mas o importante é que você observe quem é o desenho da base para calcular o volume. Já nessa última figura aqui, é um prisma de base triangular. Olha só quem é que desenha a base dele, é um triângulo. Normalmente ele vem desenhado nessa posição aqui, tá? A maioria das vezes ele apresenta nessa posição. Então, para calcular o volume, fique atento ao desenho da base de cada figura. Bom, voltamos para a nossa apresentação. Nós temos aqui as figuras principais de cada base. A primeira figura que a gente vê aqui é um quadrado. A gente sabe que o quadrado tem lados iguais. Por que eu botei B e H, mesmo sabendo que os lados são iguais? Porque eu quero que fique fácil de decorar, para ficar parecido com o retângulo. Senão você vai ter que decorar duas fórmulas, assim você só precisa decorar uma. Qual é a fórmula da área do quadrado? Base vezes altura. Ou lado vezes lado. Qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura também. Por isso eu usei a mesma nomenclatura. Em vez de botar lado e lado, botei base e altura no quadrado. Agora nós temos o triângulo. O triângulo tem uma forma de desenhar diferente. Em cima nós temos um triângulo mais bicudinho aqui, e embaixo nós temos o triângulo retângulo. De cima um triângulo equilátero, o de baixo o triângulo retângulo. Tá? O que nós vamos fazer? Nos dois casos, mesmo desenho sendo diferente, base vezes altura dividido por 2. Tá? E aí a gente parte para a fórmula do volume. Qual é a fórmula do volume? Volume é área da base vezes a altura. Nós vimos a figura da base. A figura da base é um quadrado, então você vai calcular a área do quadrado. A figura da base é um retângulo, então você vai calcular a área do retângulo. Se a figura da base for um círculo, você vai calcular a área do círculo. Se ela for um triângulo, você vai calcular a área do triângulo. Tá ok? Mas é toda figura que funciona assim? Não. Só essas aí. Tá? Que são os prismas. Repara, nenhuma dessas figuras forma um bico. Se a figura formar bico, o volume é calculado de outra maneira. Não é a área da base vezes a altura. Tá certo? Vamos ao primeiro exemplo. Nós temos um prisma de base triangular. Como eu falei, precisamos identificar a base. A base desse prisma vai ser sempre esse triângulo aqui que eu vou separar para a gente dar uma olhada. Quem é a altura e a base? 3 e 4. Opa, e a fórmula do triângulo? Base vezes altura dividido por 2.
Você esquece momentaneamente esse daqui, não é isso aqui que você está olhando, é só para cá. Então quem é a base do triângulo e quem é a altura? É 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. E aí a gente vai para o volume. Quem é o volume então? A área da base vezes a altura. Quem é a área da base é o 6 que você acaba de calcular. E quem é a altura? Não é esse 3. A gente não está mais falando da altura do triângulo, a gente está falando da altura do prisma. É o 12. Então você vai ficar com 6 vezes 12. 6 vezes 12 é 72 centímetros cúbicos. Como a gente falou, toda figura elevada a centímetros cúbicos. Nós temos um próximo exemplo. Tá? Esse exemplo ele não tem o desenho. Ele diz para mim o seguinte: um prisma de base quadrangular de 5 centímetros por 6 centímetros na base e 10 centímetros na altura. Melhor seria prisma de base retangular, mas vamos lá. Vamos fazer o desenho. 5, 6 e 10 centímetros. Quem é a figura da base? Um quadrado de 5 e 6. Qual é a fórmula? Base vezes altura. Quem é a base e quem é a altura? 5 e 6, que dá 30. Prestem atenção, não é essa altura, a gente está olhando só para cá. Quando a gente cai para esse desenho, a gente esquece o principal. Ok? Então o volume agora? O volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base é 30, a altura 10. 30 vezes 10, 300. A área da base, da figura que nós calculamos na base, e a altura da figura principal, que nós voltamos a ela. Bom, é isso aí. Lembre, sempre que você for calcular volume, a figura que não tem bico é sempre a área da base vezes a altura. Depende agora de quem é a base, qual é a figura, qual é a fórmula que nós devemos utilizar. Vai para vocês uma lista de exercícios e uma apostila para acompanhar. Espero que não tenham dúvidas, mas se tiverem dúvidas é só entrar em contato com a gente. Vamos trabalhar!